Ela transcendeu o papel de cantora. Amy Jade Winehouse representou a voz crua de uma geração perdida, vendendo mais de 30 milhões de discos, revolucionando o jazz e o soul contemporâneo e moldando a sonoridade de artistas que vieram depois dela. Porém, numa tarde de julho de 2011, dentro de um quarto silencioso de sua casa em Camden, Londres, aquela que dominou todos os palcos com sua voz rasgada, foi encontrada sem vida. A pergunta que o mundo continua fazendo é direta. Como alguém que atingiu tamanha grandeza pode cair tão profundamente e de forma tão previsível? Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983, no norte de Londres, Inglaterra. Sua infância foi construída sobre pilares de jazz, família judia e rebeldia natural. Seu pai, Mitch Winehouse, era taxista e amante de jazz. Sua avó, Cynthia, havia namorado Ronnie Scott, lenda do jazz britânico. Aos 10 anos, Amy já imitava Sarah Vaughan e Dinah Washington, sua pequena figura quase invisível atrás do microfone improvisado, mas sua voz conseguia arrepiar quem ouvia. Aos 13, ganhou sua primeira guitarra e começou a escrever letras brutalmente honestas sobre amor, dor e desilusão. Aos 16, foi aceita na Sylvia Young Theatre School, mas foi expulsa por piercing no nariz e atitude rebelde. Não importava, Amy não precisava de escola. Ela tinha talento puro. Em 2003, aos 19 anos, lançou seu primeiro álbum, Frank. Críticos ficaram atordoados. Aquela garota magricela com cabelo volumoso e tatuagens tinha a voz de uma mulher de 50 anos que viveu demais. O álbum vendeu milhões, foi indicado ao Mercury Prize e a consagrou como promessa do jazz britânico. Seu timbre era áspero, sua sinceridade brutal. Cada música soava como confissão, como se sua alma estivesse levemente sangrando, mas ainda cantando alto. Então chegou 2006. Amy lançou Back to Black, um álbum devastador sobre amor perdido, autodestruição e solidão. Produzido por Mark Ronson e Salaam Remi, o disco explodiu globalmente. Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black. Cada faixa era um soco emocional. O álbum vendeu mais de 16 milhões de cópias, tornando-se o álbum mais vendido do século XXI no Reino Unido. Em 2008, Amy conquistou 5 Grammys numa única noite, igualando o recorde de artistas femininas. Ela apareceu via satélite de Londres, cabelo beehive gigante, maquiagem borrada, sorriso tímido. Parecia frágil, mas sua voz era inabalável. No auge, Amy Winehouse não era apenas uma cantora. Ela era um acontecimento cultural. Cada apresentação, cada escândalo, cada foto dela virava manchete. Ao longo de 8 anos, lançou 2 álbuns clássicos, ganhou 6 Grammys e influenciou Adele, Lady Gaga, Lana Del Rey e incontáveis outras. Mas o sucesso raramente vem sem sombras. A fama amplifica tudo, especialmente a autodestruição. Em 2007, no auge absoluto de seu poder, Amy se casou com Blake Fielder Civil, um amor tóxico e explosivo. Eles se conheceram num pub em Camden. A química era instantânea, mas destrutiva. Blake introduziu Amy à heroína. Ela já bebia desde a adolescência e experimentara cocaína, mas heroína era outro nível. Amigos viram o brilho desvanecer. Entrevistas, antes repletas de humor sarcástico, tornaram-se defensivas, confusas e tristes. Seu vício não era constante. Havia momentos de recuperação, de força, mas cada recaída a deixava mais fragilizada. Tabloides britânicos a perseguiam como predadores. Fotos de Amy cambaleando pelas ruas de Camden, descalça, com roupas rasgadas, viraram capas de jornais diariamente. Em 2008, divorciou-se de Blake. Ele foi preso. Ela entrou em reabilitação. Saiu. Recaiu. Entrou novamente. Saiu. Recaiu. O ciclo era brutal e público.
Aos 25 anos, médicos encontraram danos hepáticos severos, causados por anos de abuso de álcool. Ainda assim, Amy se recusou a desistir completamente. Ela tentou gravar novamente, preparando-se para um retorno que o mundo aguardava ansiosamente. Junho de 2011. Amy embarcou numa turnê europeia. Belgrado, Sérvia, seria a estreia. Mas quando subiu ao palco, estava visivelmente embriagada. Esqueceu letras, cambaleou, caiu. O público vaiou. Vídeos viralizaram. A turnê foi cancelada. Amy voltou para Londres, humilhada e destruída. Ela se isolou em sua casa em Camden Square, número 30. Uma casa georgiana de 3 andares que comprou no auge da fama. Vizinhos diziam que ela parecia assombrada, andando descalça pelo jardim às 3 da manhã, fumando cigarros e bebendo vinho direto da garrafa. Nas últimas semanas de sua vida, Amy parecia estar tentando novamente. Parou de beber por alguns dias. Visitou seu médico. Falou sobre planos futuros, sobre gravar um terceiro álbum, sobre colaborar com Tony Bennett. Mas seu corpo estava exausto, seu fígado literalmente falhando. Na noite de 22 de julho de 2011, Amy estava sozinha em casa. Seu segurança, Andrew Morris, estava no andar de baixo. Ela tinha bebido vodka durante o dia, mas parecia calma. Assistiu TV, navegou na internet, ouviu música. Às 22 subiu para o quarto. Andrew a viu pela última vez viva naquele momento. Na tarde seguinte, 23 de julho de 2011, Camden Square estava silenciosa sob o calor de verão. Andrew Morris subiu as escadas às 15 horas para verificar Amy. Ela sempre dormia até tarde, mas algo parecia errado. Ele bateu na porta. Nenhuma resposta. Empurrou a porta. Amy estava deitada na cama, coberta até o peito, braços ao lado do corpo. Parecia estar dormindo, mas sua pele estava fria, lábios arroxeados. Andrew gritou por ajuda. Chamou a emergência. Paramédicos chegaram em minutos. Tentaram reanimação, mas já era tarde demais. Às 15h54, Amy Jade Winehouse foi declarada morta. 27 anos. Do lado de fora, fãs já começavam a se reunir, deixando flores, velas e garrafas de vinho nas grades de sua casa. Dentro de horas, Camden Square tornou-se um santuário improvisado. Milhares choravam nas ruas. O mundo inteiro parou. O escritório do legista de St. Pancras assumiu a custódia do corpo. A autópsia começou no dia seguinte. Dentro do laboratório estéril, patologistas documentaram cada detalhe. Altura 1,60 m, peso 50 kg, perigosamente abaixo do peso para sua altura. Olhos castanhos ainda parcialmente abertos. Não havia sinais de luta, nenhuma lesão externa, mas os achados internos contavam outra história. Seus pulmões mostravam sinais de enfisema precoce, causado por tabagismo pesado desde os 15 anos. Seu fígado estava severamente danificado, apresentando esteatose hepática avançada, acúmulo de gordura causado por anos de abuso de álcool. Para uma mulher de 27 anos, o grau de dano era chocante. As análises toxicológicas detectaram álcool no sangue. Muito álcool. 416 miligramas por decilitro, mais de 5 vezes o limite legal para dirigir no Reino Unido. Níveis suficientes para causar parada respiratória em alguém sem tolerância. Mas nenhuma outra droga foi encontrada. Sem heroína, sem cocaína, sem medicamentos prescritos, apenas álcool. Especialistas forenses concluíram que Amy morreu por intoxicação alcoólica acidental. Ela havia tentado parar de beber abruptamente dias antes, e então recaiu violentamente, consumindo quantidades letais num curto período. Seu corpo, já fragilizado por anos de abuso, simplesmente desistiu. A classificação final: morte acidental causada por intoxicação alcoólica. O relatório também notou cicatrizes de automutilação nos braços, marcas de agulhas antigas e dentes danificados por vômito frequente. Porém, um achado surpreendeu os investigadores.
Suas cordas vocais estavam pristinas, sem cicatrizes, sem nódulos, sem danos. Pareciam, segundo o relatório, perfeitamente preservadas, como se tivessem sido poupadas de todo o resto. Quando a polícia fotografou o quarto, a cena era estranhamente comum. Garrafas de vodka vazias, cigarros apagados, um laptop aberto mostrando vídeos no YouTube, roupas espalhadas pelo chão. Não havia bilhete de suicídio, nenhum sinal de que ela planejara desaparecer. Seu celular ainda mostrava mensagens recentes para amigos, dizendo que estava bem, que estava tentando de novo. Num canto do quarto, uma guitarra encostada na parede, papéis com letras inacabadas, músicas que nunca seriam gravadas. Quando a notícia foi confirmada, o pai de Amy, Mitch, chegou à casa em Camden. Ele atravessou a multidão de fãs chorando, entrou e desmoronou. Sua filha, sua Amy pequena, se foi. Uma semana depois, Londres realizou o funeral privado de Amy. O corpo foi cremado no cemitério Edgware. Apenas família e amigos próximos compareceram. Mitch Winehouse cantou uma versão emocionada de You Are My Sunshine, a música que costumava cantar para Amy quando criança. Todos choraram. Do lado de fora, milhares alinharam-se nas ruas, segurando cartazes que diziam We Love You, Amy. Quando o carro funerário passou, a multidão cantou Back to Black em coro. Uma despedida coletiva para uma voz que nunca seria esquecida. Após o relatório da autópsia ser tornado público, debates irromperam. A indústria a protegeu ou a explorou? Alguém poderia tê-la salvado dela mesma? Médicos disseram que a combinação de dano hepático severo e consumo extremo de álcool criou uma tempestade letal. Membros da família insistiram que ela estava tentando melhorar. A verdade estava em algum lugar no meio. A sobriedade frequentemente vive em horas frágeis, não em meses. Em entrevistas, Mitch Winehouse lembrou seus últimos dias como esperançosos. Disse que ela queria gravar novamente, colaborar com artistas que admirava, reconstruir sua imagem. Mas a exaustão física, emocional e espiritual raramente anuncia seu ponto de ruptura. Às vezes, o corpo desiste antes da pessoa. A morte de Amy Winehouse, aos 27 anos, a colocou no infame Clube dos 27, junto com Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Todos morreram na mesma idade, todos por causas relacionadas a drogas ou álcool. A coincidência assombra. Após sua partida, transmissões digitais de seus álbuns dispararam mais de 3.600%. Back to Black voltou ao topo das paradas mundialmente. Em 2015, o documentário Amy, dirigido por Asif Kapadia, ganhou o Oscar de melhor documentário, mostrando imagens inéditas de sua vida e expondo a máquina brutal da fama que a consumiu. Honras póstumas continuaram. Tributos no Grammy, estátuas em Camden, exposições em museus. Ainda assim, nenhum projeto capturou totalmente a contradição que era Amy Winehouse. Uma artista brilhante que odiava a fama, uma perfeccionista que sabotava a própria carreira, uma mulher adorada por milhões, mas incapaz de se amar. Sua história tornou-se um espelho para o custo da celebridade moderna, mostrando como o aplauso pode abafar os gritos de socorro. Especialistas médicos, revisando seu caso, enfatizaram que seu dano hepático sozinho poderia ter sido fatal em poucos anos. Adicione consumo extremo de álcool num corpo já comprometido e o resultado era inevitável. E ainda assim, dentro dessa ciência fria, permanece algo profundamente humano, uma mulher lutando contra os próprios demônios, colapsando na interseção entre genialidade e autodestruição. Em Camden, onde cresceu e morreu, as pessoas ainda falam dela com reverência. Lembram da garota rebelde, com cabelo volumoso, que cantava jazz em pubs locais antes de ver qualquer holofote. Em aniversários de sua partida, fãs alinham as ruas com velas, flores e garrafas de vinho.
Alguém sempre toca Back to Black, e sua voz, mesmo agora, parece viva, do jeito que certos ecos se recusam a desaparecer. A Fundação Amy Winehouse foi criada por sua família, investindo em recuperação de dependentes químicos e programas de educação musical para jovens vulneráveis. Seu legado, transformado em ajuda para outros que lutam contra os mesmos demônios. A morte de Amy Winehouse foi classificada como acidental, mas quando se olha de perto, nada em sua história parece acidental. Cada triunfo carregava uma cicatriz. Cada música tinha sangue. Por trás de cada nota de tirar o fôlego estava uma mulher tentando se manter inteira entre talento e dor, entre a artista que ela era e a destruição que o mundo testemunhava. Sua vida foi jazz e caos. Sua queda foi anunciada em cada manchete, e em algum lugar entre o palco e o quarto vazio está a verdade sobre o preço da genialidade. Porque no final, Amy Winehouse não morreu de overdose. Ela morreu de exaustão. Exaustão de ser observada, julgada, consumida. Sua voz sobreviveu. Mas a mulher por trás dela não teve a mesma sorte. E talvez essa seja a maior tragédia, que lembramos da música, mas esquecemos que havia uma pessoa sangrando por trás de cada nota.